Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Vamos falar sobre um tema delicado, mas fundamental: curatela e tomada de decisão apoiada de pessoas com deficiência. Com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, a forma como o direito trata a capacidade civil das pessoas com deficiência mudou profundamente. Se antes prevalecia o modelo de substituição total da vontade, como na curatela tradicional, hoje o que se busca é equilibrar autonomia e proteção, garantindo que a pessoa participe ativamente das decisões que afetam sua vida. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para conversar sobre isso com profundidade e sensibilidade, recebo meu amigo Elton Costa, servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em Direito de Família e Sucessões. E juntos vamos explicar o que mudou na legislação, quando se aplica a curatela, o que é a tomada de decisão apoiada e como proteger sem anular a pessoa. Seja muito bem-vindo, meu colega, parceiro. A Rosa, sempre uma satisfação. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma alegria estar aqui no programa Família na Real para a gente poder levar informação qualificada e de uma forma simples que a população possa entender. Agradeço mais uma vez sua presença, sua atenção, sua disposição em estar aqui. Elton, a gente vai conversar hoje sobre um tema que talvez muitas pessoas não tenham ouvido. Eu digo porque na Defensoria nós temos uma função institucional em que nela nós temos também ali atribuições relacionadas com a curatela. Então, nós vamos conversar hoje sobre um tema que é bastante caro para muitas pessoas e para a família dessas pessoas. E eu já quero iniciar perguntando para você o que é a curatela e como ela era aplicada antes da Lei Brasileira de Inclusão, que nós comentamos aí no início do programa. Excelente, Rosa. A curatela, anteriormente, e aí já fazendo um link como ela funcionava antes da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, como você bem pontuou na abertura, acabou sendo conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E antes da entrada em vigor da lei de 2015, a curatela era tradicionalmente conhecida como interdição. Então esse termo não se usa mais e a curatela, de uma forma bem simples, é uma medida judicial em que se busca nomear, o juiz vai nomear alguém que é para exercer a função de curador da pessoa com deficiência, para que em determinadas situações esse curador possa representar essa pessoa que pela sua incapacidade relativa de entender, de se autodeterminar, de conseguir expressar a sua vontade de uma forma livre, espontânea, ou seja, por conta da deficiência, causar a ela algumas limitações, então ela não consegue expressar, se relacionar, se manifestar de uma forma livre, o juízo, analisando a situação concreta, vai nomear um curador para que represente essa pessoa, e a gente vai ver no decorrer do programa, em alguns atos da sua vida, que a gente chama dos atos da vida civil. Antes da entrada da lei, essa curatela, até então chamada de interdição, ela era de uma forma mais abrangente e não tinha ainda, por conta de não existir a Lei Brasileira de Inclusão, a perspectiva protetiva que a curatela hoje tem. Então, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, a curatela, até então chamada de interdição, era um meio de não proteger, mas de exercer, de substituir, de impor àquela pessoa com deficiência uma vida, como se a vida dela passasse a ser regida em todas as suas esferas, além das que a curatela hoje permite,
pelo curador. Então havia, de fato, uma substituição, né, em quase ou na totalidade dos aspectos da vida dessa pessoa que era submetida à época à interdição, hoje que a gente entende como curatela. É importante a gente, a título de informação, essa lei, a 13.146 de 2015, ela trouxe alterações no Código Civil, no Código de Processo Civil, no sentido de trazer uma igualdade, um acolhimento maior para essas pessoas, que na verdade eram consideradas absolutamente incapazes. Hoje é bom que se diga que o absolutamente incapaz é apenas aquele menor de 16 anos, não é isso, Elton? Isso, você pontuou muito bem, Rosa. Até a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas que eram submetidas à curatela, elas eram tidas como absolutamente incapazes. Então isso lhes retirava toda e qualquer, né, possibilidade de, por assim dizer, interação, né? Era uma medida extremamente que implicava de forma muito severa na capacidade, na autonomia, né? E diferentemente do que é hoje, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o viés é protetivo. Então, como você bem pontuou, a Lei Brasileira de Inclusão ela veio para trazer toda uma normatização, toda uma principiologia de proteção às pessoas com deficiência. E aí, Rosa, eu queria aproveitar que a gente está falando especificamente da Lei Brasileira de Inclusão e da interação dela com Código Civil, Código de Processo Civil. Eu queria saber de você o que mudou, né, após a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão em relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. Excelente. Elton, então na Defensoria a gente tem muitas pessoas que procuram, né, a instituição para essa representação. Elas chegam no primeiro atendimento, olha, eu tenho uma pessoa que ela tem alguma incapacidade ou ela tem alguma transtorno em relação a transtorno mental ou alguma dificuldade, e eu fui ao INSS tentar um benefício e o INSS falou, doutora, olha, você tem que providenciar a curatela dessa pessoa. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui desde o início. E após a Lei Brasileira de Inclusão, que veio aí dar voz a essas pessoas, trazer dignidade, a grande mudança foi que a deficiência ela não reduz mais a capacidade civil. Ou seja, a regra agora não é que aquela pessoa é incapaz. A regra agora é que ela tem capacidade civil. E a gente vai ver aqui o que essa lei diz de forma, claro, bem acessível, bem compreensiva, né, de forma compreensiva, para que você, telespectador, que tem alguém na sua família ou que conhece alguém, já possa ir orientar através aqui das informações que nós estamos prestando aqui no Família na Real. Então, essa pessoa, Elton, ela tem o direito de tomar decisões sobre a sua vida. Apesar de ela sofrer um processo de curatela, a gente vai ver que existem limites ali para essa curatela. É uma representação em relação a determinados atos que a gente diz de natureza patrimonial, de natureza negocial. Então, essa pessoa, ela vai poder realizar o que a gente diz ali de atos de natureza existenciais. E a gente vai falar muito sobre isso, que é o quê? São questões ligadas à própria pessoa. Casar, votar, trabalhar, ter filhos, assinar contratos. Então, tudo isso ela poderá fazer dependendo do grau de deficiência, dependendo do limite dessa curatela. E essa lei, ela veio exatamente ser aplicada somente quando ela realmente for necessária, certo? De forma parcial, proporcional e temporária. Certo? E aí, Elton, eu venho aqui questionar essa dúvida. O que é que significa essa curatela no sentido de ter um caráter excepcional, de ter um caráter proporcional e de ter um caráter temporário? Excelente, Rosa. Para facilitar o entendimento dos telespectadores, eu vou, como a gente sempre gosta de fazer, trazer alguns exemplos. Então, imaginemos aquela pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, está incapacitada, acamada, em estado, imaginemos, vegetativo, né, em termos bem simplórios. Aquela pessoa, ela até então, até esse episódio,
que a acometeu, ela tinha questões negociais, ela tinha questões patrimoniais, ela tinha uma vida, tinha uma relação civil com várias outras pessoas. A partir desse momento, ela não tem mais como fazê-lo, né, pelo estado que ela se encontra. Então, a família, normalmente, né, algum filho, o cônjuge, vai procurar o judiciário para dizer, olha, essa pessoa está nessa situação, mas ela tem movimentação bancária, ela tem contas a pagar, ela tem negócios para gerir. Tem uma vida. Tem uma vida toda que ela existia até esse momento do acidente. Então, o juízo vai escolher, né, avaliando alguns critérios, idoneidade, vínculo de parentesco, etc., como essa pessoa, né, quem será o curador dessa pessoa. E a partir de então, esse curador vai administrar esses atos da vida que essa pessoa não pode mais. Mas imaginemos uma outra situação em que uma pessoa com deficiência consegue se expressar, mas tem algumas limitações. Não consegue, por exemplo, trabalhar, mas consegue falar, consegue se comunicar. Então, a curatela, né, vai ser aplicada, nesse segundo caso, de maneira proporcional. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, por que ela é excepcional? Porque o juiz vai verificar, e a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, sobre a tomada de decisão apoiada, se existem outros mecanismos protetivos que não seja a curatela para essa pessoa com deficiência. Então, ele vai analisar, em se verificando que realmente é caso de curatela, ela será aplicada. Por isso que ela é excepcional. Proporcional. Até anteriormente, da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, a curatela tinha um caráter quase que absoluto. Então, a sentença só declara fulano absolutamente incapaz e nomeia o seu curador. Dali em diante, o curador tinha quase que o poder absoluto na vida do curatelado. Aquela pessoa era declarada incapaz. Absolutamente incapaz. Hoje, por conta da proporcionalidade, o juízo vai analisar quais aspectos e determinar na sentença quais são as questões que o curador pode representar os interesses do curatelado. Então ele vai dizer, olha, você é curador para isso, para receber o benefício, para negociar com isso, para administrar isso, etc, etc. Então, ela é proporcional à extensão da incapacidade. E ela é temporária porque, diferentemente de como era anteriormente, até 2015, o juiz normalmente declarava absolutamente incapaz e ponto. Hoje os juízes analisam a incapacidade, a extensão dessa incapacidade, e a própria Lei Brasileira de Inclusão determina que impõe ao curador a adoção que ele busque mecanismos para otimizar, para melhorar para tratamento, se for o caso. Obviamente a gente sabe que algumas incapacidades elas são totalmente limitativas. O caso de por exemplo, que eu falei do AVC, que a pessoa está em estado vegetativo e já está, por exemplo, desenganado pela medicina, ok. Mas nós podemos ter pessoas curateladas por conta de álcool, né? Alcoólicos. Sim. Nós podemos ter por conta de tóxicos. Então, o juiz ele vai analisar cada caso e dizer, olha, aqui eu vou fixar essa curatela por tanto tempo, você, curador, vai buscar o tratamento e, em tanto tempo, a gente vai revisar essa curatela. Então, por isso que ela é excepcional, somente em determinados casos, proporcional às condições, às situações específicas daquela pessoa e temporária. A depender da situação, o juiz vai fixar um tempo de vigência daquela curatela e ela precisará ser revisada. Aquela pessoa com deficiência vai voltar ao juiz, ele vai revisar aquela situação para estender ou levantar a curatela. E é importante que se diga, Elton, aqui para os nossos telespectadores, que é o tipo da situação que tem que ser através da justiça. Então, quando você busca a justiça para declarar alguém, né, uma pessoa como incapaz ou para ela ser curatelada, existe todo um processo a ser seguido, previsto em nossa legislação. Então, temos ali a petição inicial, onde o interessado ele vai ter que juntar laudos, documentos que provem qual é o tipo, né, de transtorno que aquela pessoa tem ou o tipo de problema. Às vezes é uma coisa desde o nascimento, às vezes é algo e como ela cresceu e se tornou adulta, ela vai precisar gerir os atos da vida dela
dela, porém ela não consegue sozinha. Pode ser um caso, como o Elton colocou, que é alguém que ao longo da vida sofreu alguma comorbidade ou sofreu algum acidente e ela se tornou dessa forma, com limitações, restrições. Então a pessoa precisa, o interessado, buscar o advogado, buscar a defensoria, para que ele busque e que ele proponha essa demanda de curatela. E aí, dada a entrada, junta os documentos pessoais ali daquela pessoa que está sendo submetida à curatela, junta os documentos pessoais daquele autor da ação, que é a pessoa que vai representá-lo juridicamente para todos os seus atos da vida civil. Ela vai precisar ali também, ao longo do processo, ser entrevistada. Então, nós temos uma audiência de entrevista. Eu, como defensora, eu tenho essa atribuição institucional, como eu disse no início do programa, em que eu sou nomeada curadora para, naquele processo, responder pelaquela pessoa que está sendo submetida à curatela. Então, existe ali o que a gente chama de entrevista, onde o juiz e o promotor, o defensor, o advogado, eles vão estar todos presentes e vão poder fazer perguntas a essa pessoa para analisar a situação, né, ver realmente a situação frente a frente, se ela apresenta algum problema. E, claro, como ninguém ali é médico, o juiz vai encaminhá-la, se for necessário, em Teresina, ao Areal Lino de Abreu, onde aquela pessoa ela vai ser submetida também a um exame com o psiquiatra. Também nós temos a possibilidade de haver um estudo social, no Elton, em que os assistentes sociais vão poder dizer, olha, essa pessoa que vai representá-lo é apta a cuidar dessa pessoa curatelada. Então, a gente tem uma série de situações que são previstas no processo e que a gente vai já conversar um pouco mais. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero pedir sua participação. Tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida? Manda pra gente. Nosso contato é o 9866-0001. Ou você pode só apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece aqui no vídeo, que vai direto para o nosso WhatsApp. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre curatela e tomada de decisão apoiada de pessoas com deficiência. Aqui comigo nesta missão, meu colega Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em Direito de Família e Sucessões. Vamos dar continuidade a esse tema importantíssimo, Elton, que eu tenho certeza que esse programa é valioso para muitas pessoas. Excelente, Rosa. E aí a gente estava falando no primeiro bloco sobre a curatela, né? E nós tocamos um ponto interessante, que é o fato de que o juízo, por ela ser excepcional, o juízo vai verificar se não existe uma outra medida protetiva, né, para atender os interesses dessa pessoa com deficiência. E aí eu te pergunto, aproveitando esse gancho, o que é a tomada de decisão apoiada e como ela funciona na prática? Então, nós vimos, Elton, que pode existir essas possibilidades. A pessoa, ou ela vai ser submetida a uma curatela, e nós falávamos do processo em si, paramos ali naquela possibilidade de ter um estudo social, de ter um outro laudo de um profissional ali ligado, vamos dizer, que o juiz possa encaminhar, que no caso de Teresina é o Areal Lino de Abreu, e a partir dali, esses profissionais, eles vão juntar os laudos no processo, o juiz vai nomear o curador para falar por aquela pessoa curatelada, no caso, a Defensoria Pública, que conforme eu falava no bloco anterior. E aí o defensor vai se manifestar no sentido de, olha, eu concordo ou não com essa curatela, os requisitos estão atendidos, a pessoa que está ali entrando com a ação para representar aquela pessoa curatelada, ela realmente está no rol que a lei autoriza para ser o curador, realmente existe um laudo do perito, do psiquiatra, dizendo que aquela pessoa
tem o transtorno tal, com CID tal. Então, é bom que se diga que é um laudo bastante completo de uma pessoa, de um médico, né, o psiquiatra. Existe também o estudo social, em que, de forma detalhada, o profissional vai à casa, né, da família, vai olhar como é que ele vive. Então, isso tudo pode acontecer. Esses laudos podem ser dispensados em alguma situação, porque hoje, com as audiências virtuais, Elton, a gente tem audiência ali e, no momento, a gente percebe tudo, a gente Sim. já conversa. Então, tem situações que são notórias e o próprio Ministério Público, que também o promotor é o profissional que tem que estar presente nessas audiências, ele diz, olha, eu dispenso a realização de uma perícia, de um estudo social, porque, notoriamente, a gente percebe que existe, realmente, essa pessoa tem esse problema e a pessoa que entrou com a ação, ela também está apta a representá-lo. Inclusive, hoje mesmo, eu participei de uma audiência de curatela dessa forma, em que quem era o curador era a própria esposa, que já cuidava do marido há muitos anos, que era uma pessoa incapaz, e nós temos outras situações, como mãe que pede a curatela do filho, filho que pede curatela dos pais ali, né? Então, agora, dito isso, e aí finalizando o processo de curatela, após a juntada desses laudos, a manifestação do curador, nós temos a do promotor, aí nós temos o julgamento do processo, em que o juiz vai dar uma curatela definitiva. E a partir dali, aquela pessoa, ela vai ser representada nos seus atos civis, como você bem colocou no primeiro bloco, coisas que ela não consegue realizar sozinha, às vezes nem comer, às vezes nem tomar banho, às vezes nem se vestir sozinha, ela consegue. Por isso é que é necessário esse processo para que ela tenha uma vida digna, né, e possa também expressar a sua vontade da forma que ela conseguir. E nós temos, excepcionalmente, essa medida da curatela e nós temos também a previsão no artigo 1782 da lei que nós falamos, a lei de inclusão do estatuto, nós temos a possibilidade da tomada de decisão apoiada. Então, essa situação é uma situação em que aquela pessoa, ela não é totalmente incapaz ou ela entende os atos de sua vida, ela consegue realizá-los, mas como o próprio nome diz, ela precisa de um apoio. E o legal que a lei, ela realmente tem esse sentido de inclusão, ela prevê que a própria pessoa interessada, ela indique esses apoiadores, que pode ser ali no mínimo 2, né? E ela pode dizer, olha, eu queria que fosse a minha irmã e a minha mãe, que são pessoas que já moram comigo há muito tempo, são pessoas que eu confio, que eu convivo. Então, a tomada de decisão apoiada é esse instrumento legal que permite que a pessoa com deficiência ela vai escolher 2 pessoas de confiança para ajudá-la nessas decisões da vida dela que ela não consegue ali realizá-la sozinha, porém sem perder a sua capacidade jurídica. E aí esses apoiadores, bom que se diga, Elton, eles não vão decidir por ela. Apenas eles vão ajudá-la a compreender ali informações, avaliar escolhas, respeitando a sua vontade. Então, como a gente disse, é um modelo inclusivo que vai preservar a iniciativa, a vontade, o protagonismo dessa pessoa com deficiência. Excelente, Rosa. E aí é uma questão bem interessante, né, para que facilitar até para os telespectadores o entendimento da diferença entre a curatela e a tomada de decisão apoiada. A curatela, como nós bem já falamos aqui, alguém, um pretenso curador, quem intenta ser o curador da pessoa com deficiência é que é o propositor da ação. É ele quem busca o judiciário para dizer, olha, essa pessoa aqui tem limitações, mas ela precisa de alguns atos da vida civil e eu preciso ser o seu curador. Ok, passa por todo esse processo, como você bem pontuou. Na tomada de decisão apoiada, é a própria pessoa com deficiência quem vai ao judiciário dizer, olha, eu tenho algumas limitações que eu preciso ser apoiado, que eu vou indicar. Então, é formatado um termo de apoio, indicando quem é a pessoa apoiada, ela é a titular dessa ação. Os apoiadores, 2, 3, que precisam ser pessoas de confiança,
pessoas idôneas que precisam demonstrar, tal qual na curatela, vai ser preciso juntar certidão de antecedente, certidão para comprovar essa idoneidade, e o principal, são pessoas que o juízo vai aferir se gozam de intimidade, de confiança do apoiado, da pessoa com deficiência. Então, esse termo é formatado, nele vem os limites, inclusive precisam dizer quais são os limites do apoio. Olha, eles vão me apoiar quando eu for decidir sobre isso. Por exemplo, nós já tivemos casos lá em Caxias de pessoa inserida no espectro do transtorno autista que, quando completou 18 anos, formatou um termo de apoio com o pai e com a mãe para auxiliá-lo na escolha da faculdade. Ele demonstrou, eu não tenho o discernimento necessário para escolher qual a faculdade é melhor, então eu vou pedir o apoio dos meus pais para a tomada. Então, o limite do apoio precisa ser delimitado, o tempo do apoio também precisa vir nesse termo, e isso precisa ver especificado no termo. E, diferentemente da curatela, na audiência, na curatela é a audiência de entrevista, como você bem pontuou, né, onde vai se aferir, inclusive, como você também bem pontuou, se ficar demonstrado naquela audiência que aquela incapacidade é limitante a tal ponto, é se dispensada a perícia. Né? No caso da audiência da tomada de decisão apoiada, o juiz vai verificar se aquela pessoa com deficiência que está buscando a homologação daquele termo de apoio tem o discernimento necessário do que está acontecendo. Então, se ele verificar, Ministério Público, advogados, nessa audiência verificarem que está ok, que ele sabe o que se trata, que ele realmente elegeu aquelas pessoas, se aquelas pessoas são de confiança, etc., etc., o juiz vai homologar aquele termo de apoio. Caso contrário, e aí é perfeitamente cabível, o juiz pode acender a luz ou o Ministério Público dizer, opa, isso aqui não é caso de tomada de decisão apoiada. Essa pessoa com deficiência, ela não tem o discernimento necessário e talvez essas pessoas deveriam buscar a curatela dela, estão, né, em alguma forma, e nem sempre é de má fé, às vezes é... Como o contrário também, né? Eu já tive situações em que iniciou o processo de curatela e ao longo do processo a gente viu, olha, essa pessoa, ela tem capacidade. Na entrevista ela respondeu todas as perguntas, com sanidade, aparentemente, né, bem... situada, né, ambientalmente falando, contextualmente falando, e aí, por vezes, o juiz confirma isso com o laudo, onde o laudo vai dizer, olha, é um transtorno moderado que não a incapacita para todos os atos da vida civil. E aí, existe essa conversão, vamos dizer assim, da curatela para a tomada de decisão apoiada, onde, como Elton colocou, é um acordo entre aquela pessoa e os apoiadores, e onde vai se delimitar o tempo e todos os mais limites daquele apoio, vamos dizer assim. Elton, e é importante também a gente esclarecer que nem sempre é um processo, vamos dizer assim, que transcorra na mais absoluta paz, não é? Não. A gente chama atenção aqui, e eu faço sempre isso na minha atividade na defensoria, que é esclarecer o que é a curatela, qual é a responsabilidade do curador. Porque muitas vezes, como a gente iniciou o programa dizendo, essas pessoas, elas não entendem muito bem qual o papel delas ali, como curador, como curadora. E é uma responsabilidade enorme, Sim. Porque ela poderá ser chamada depois, no processo, para prestar contas. Ela vai ter, exemplo, ela está administrando o benefício do filho dela, que ela entrou com processo de curatela. E aí ela precisa destinar o valor do benefício para as necessidades do filho dela. Então, ela não pode fazer nada, vender bem, comprar com o dinheiro que é do benefício dele, sem pedir autorização judicial. Então, muitas vezes existe até um conflito entre familiares para quem vai ser o curador. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos casos aí de pessoas que utilizam de Sim. forma errada o benefício e, infelizmente, não estão ali com o intuito de proteger, e sim de se beneficiar do valor que ela está recebendo. Não é isso, Elton? Então, a gente precisa, como profissional, esclarecer tudo isso. O Ministério Público tem um papel importantíssimo também, que muitas vezes na audiência chama e explica tudo.
Exatamente, Rosa. E não, vez por outra, sai notícia de filho que foi condenado a devolver valores que estava, né, usando indevidamente a filha. E eu queria te perguntar, Rosa, sobre a questão dos apoiadores. Sim. A pessoa com deficiência, ela pode escolher os apoiadores e revogar, né? Escolher, a gente já falou aqui que é possível, né? Inclusive é ela quem vai escolher. Mas ela pode revogar esse apoio a qualquer momento? Sim, então é importante que a gente diga, a gente já falou sobre 2 pessoas de confiança, tem que ser maior de idade, né, os apoiadores, eles assinam esse termo de compromisso no processo, como o Elton falou, aceitando essa responsabilidade, e é importante que esses apoiadores sejam próximos, né, afetivamente próximos, éticos, né, porque não tem sentido essas pessoas apoiarem aquela outra se não tiver esse, né, de preferência até parente, no caso. E aí, nós temos a possibilidade, sim, de revogar o apoio se houver um abuso ou desvio da função, que é o que a gente estava falando, tanto na questão da curatela, como na questão da tomada de decisão apoiada. Então, tudo aqui é em benefício dessa pessoa, que, vamos dizer assim, é vulnerável naquele processo. Vulnerável é aquela pessoa que, naquele polo do processo, ela é considerada, vamos dizer, mais fraca no sentido da força que está ali regendo aquele processo naquela situação. Então, pela própria condição dela, né, que existe aquela incapacidade, ela é considerada vulnerável. Então, o juiz, o promotor, o defensor tem que estar ali sempre prezando pelo interesse dela, no sentido de respeitar todas as suas limitações, de acordo com as barreiras que ela enfrenta. Então, a gente vê que, nós vamos falar mais para frente, mas o próprio estatuto, ele é um estatuto muito rico, não é, Elton? É um estatuto que prevê tudo, ele prevê as situações de incapacidade, né, a questão sensorial, a questão mental, quais são os casos, né, que estão enquadrados ali na curatela, ao contrário de dizer que é absolutamente incapaz. Então, ele faz uma comparação com as barreiras que aquela pessoa vai enfrentar, né? Então, o meio que tem que se adaptar às necessidades daquela pessoa. Então, a gente vê muito isso na questão, né, da deficiência hoje. Pessoas, ambientes que têm que se adaptar. Por isso que a gente vê as exigências hoje nesse sentido de, olha, tem que ser aqui adaptado esse local para todas as pessoas poderem utilizar banheiros, estacionamentos, várias situações práticas que a gente vê. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, sim, essa revogação, né, desse apoio a qualquer momento. E aí, Elton, você, na sua área de atuação, você tem mais casos de tomada de decisão apoiada ou de curatela? Excelente, Rosa. A tomada de decisão apoiada, ela veio para o nosso ordenamento com a Lei Brasileira da Inclusão, né, em 2015. Então, 10 anos. Então, realmente, ainda é um instituto relativamente novo. Sim. Então, o que se tem muito ainda é curatela, mas os casos de tomada de decisão apoiada, eles já começaram, lá na minha realidade forense, em Caxias, já começaram a surgir. Eu exemplifiquei esse, né, da pessoa inserida no espectro do autismo que formatou esse termo de apoio com os pais. E aí eu queria fazer uma ressalva que ainda é muito comum, pelo menos na minha realidade, as pessoas confundirem a tomada de decisão apoiada como uma escritura pública, aquela feita em cartório de amplos poderes, com a chancela do judiciário, né? Então, ainda chegam alguns casos de dizer, olha, a pessoa está acamada porque ela sofreu um acidente e não consegue se locomover. E eu queria ser o apoiador dela. E apresenta um termo de apoio. Isso não é caso de tomada de decisão apoiada, né? A pessoa, ela está plenamente capaz. Então, você pode... O problema dela é de locomoção motora. Então, você vai ao cartório, o cartório disponibiliza um funcionário, ele vai até a casa da pessoa, colhe as informações e se lavra uma escritura pública de plenos poderes, para a pessoa ir sacar o benefício. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tem uma deficiência, ela não é uma pessoa com deficiência
incapacitante, naquela que está inserida no rol que você bem pontuou na Lei Brasileira de Inclusão. São barreiras, são impedimentos de ordem sensorial, psíquica, emocional. Barreira motora, por exemplo, uma pessoa com deficiência física cadeirante, não é caso de curatela, não é caso de tomada de decisão apoiada. A limitação dela é física, é estrutural, de locomoção. Então, não é o caso de se formatar um apoio para a pessoa, eu já vi muito isso, o termo de apoio para a pessoa ser o responsável para sacar o benefício do cadeirante no banco. Isso não é. É o caso de colocar o cadeirante num automóvel que consiga fazê-lo ir até o banco, sacar, ou uma escritura pública lavada em cartório para que essa pessoa vá sacar o benefício. Hoje os cartórios, eles disponibilizam funcionário para ir até a residência, né? Então nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre curatela e tomada de decisão apoiada de pessoas com deficiência. Dando continuidade, então, às questões relacionadas a este assunto, eu e o Dr. Elton aqui nesse bate-papo importante. E aí, Elton, nós vamos agora falar um pouco de quando essa curatela ainda é necessário, né? Que a gente falou, já demos aí várias orientações no início do programa, e aí eu quero saber o alcance dela e quando ela ainda é necessária, considerando que existe aí a tomada de decisão apoiada, que nós já esclarecemos, quando é que eu ainda posso buscar a justiça para fazer essa curatela? Excelente, Rosa. Para ficar de uma forma bem simples para que os nossos telespectadores, os telespectadores do Família na Real possam entender, a curatela ainda vai ser aplicada naquela situação em que a pessoa com deficiência ela não consiga expressar, se manifestar, demonstrar o seu entendimento acerca de alguma situação que ela precise, né, de forma que a gente chama livre e desimpedida, ou seja, é perceptível que ela está entendendo o que está acontecendo e que ela consiga expressar isso de uma forma livre. Imaginemos um caso hipotético para facilitar. Uma pessoa que vai comprar um carro, por exemplo. Então, se ela chega à concessionária e o funcionário da concessionária faz algumas perguntas e essa pessoa que vai comprar o carro, acaso seja uma pessoa com deficiência, não entenda, por exemplo, ele vai na marca X, e aí o funcionário pergunta, qual dos carros aqui da marca X o senhor acha interessante? Aqui na marca Z, né, eu acho interessante o carro, a funcionária, não, mas o senhor está na marca X. Beleza. O senhor quer carro assim ou assado? Não, eu quero carro cozido. Então, se esse diálogo está maculado, está, entre aspas, bagunçado, de forma que essa pessoa não entende, a pessoa com deficiência, o que está lhe sendo perguntado, e ela não verbaliza, não externaliza, de forma que o interlocutor também entenda, a gente percebe que há alguma situação aí, né, que merece chamar atenção. Então, nesses casos, se essa pessoa precise exercer esses atos da vida civil, e aí suponhamos que ela tenha um emprego, que ela seja um empresário, que ela seja dono de um comércio, e ela precise fazer esses atos, e ela não consiga, então seria o caso, né, possivelmente de uma curatela. Até porque os órgãos não aceitam, né? Exemplo, essa situação que eu coloquei, pontuei da Defensoria Pública, em que a pessoa chega no INSS buscando um benefício, e aí o INSS, ele tem lá a perícia que ele realiza, mas ele exige esse termo de curatela. Sim. Então, o termo de curatela, que é aquela curatela definitiva que nós falamos, que vai existir ao final do processo, é que vai dizer, olha, realmente essa pessoa não tem a capacidade, o discernimento suficiente para realizar os atos da sua vida, para receber o benefício, para receber aqui, para movimentar a sua conta, e é preciso que alguém a represente. Então, ele orienta a pessoa, vá buscar e entre com a ação de curatela. Isso. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas interessantes, Rosa. Por exemplo, a extensão, a gente já falou em breves linhas nos blocos passados, né? Mas essa curatela,
essa representação do curador, ela não se estende, aí a gente vai ver daqui a pouco, né, mas ela se limita, melhor dizendo, às questões, como a própria lei fala, de ordem negocial e patrimonial. São essas questões que não são existenciais, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, mas são isso que a gente falou, negociar, receber, transacionar. Então, essas questões, a pessoa, o curador vai representar o curatelado somente nessas questões. Por exemplo, representar junto ao INSS, né, uma questão do benefício. Representar junto à empresa. Então, suponhamos que ele é acionista da empresa. Então, ele, junto ao banco, né, extrato, movimentação de conta, pagar a conta. Porque, às vezes, a pessoa que é submetida à curatela, imaginemos aquele pai, aquela mãe, precisa ser submetido à curatela, e o filho curador, ele tem que fazer essas movimentações, ele vai ter que sacar o dinheiro, ele vai ter que fazer os pagamentos, vai ter que fazer o supermercado, vai ter que pagar as contas da casa daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa realmente não consegue fazer nada, ela nem sai de casa. A entrevista a gente pode aferir, vamos dizer assim, até onde vai essa incapacidade. Na própria entrevista, os profissionais que estão presentes conseguem visualizar isso. E é interessante a gente pontuar a questão da curatela compartilhada, né, que foi também introduzida com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E que é quando o juízo ele estipula que não só um curador, mas dois, já vi casos de 3, mas normalmente o juiz fixa duas pessoas para exercer o encargo. E aí ele delimita, especifica bem as funções. Então isso acontece muito quando nós temos aquele caso de um filho que é cuidador, aquele que está ali no dia a dia cuidando do pai ou da mãe, e aquele outro filho que é o gestor das finanças. Então, nós tivemos alguns casos assim, lá na nossa comarca. O juiz determinou, olha, serão 2 curadores, mas um vai ficar encarregado do cotidiano, fazer supermercado, pagar as contas, etc. E o outro, que já trabalhava com o pai nas empresas, vai ser o administrador no lugar do pai, representando o pai junto às empresas, e aí os 2 prestarão contas um para o outro e conjuntamente ao juízo. Então, isso também é uma figura importantíssima, que veio, inclusive, para acalmar os ânimos, que a gente sabe, como você bem pontuou, em muitos casos há uma briga, né, dos filhos, dos irmãos, para administrar, para exercer o encargo de curador, alguns preocupados com o patrimônio do pai ou da mãe, alguns não tão preocupados, né, com algumas intenções não republicanas, como a gente brinca, e aí querem desviar alguma situação. Então, nesses casos, é até interessante que o juiz fixe mais de um curador, né, para equilibrar, para que um fiscalize o outro e que juntos prestem contas ao juízo. Até porque, Elton, a gente sabe que tem muitas situações que, ao contrário, não é nada bom ser curador e aquela pessoa, ela abdica da própria vida. Sim. Ela se sente sobrecarregada porque ela tem que cuidar daquela pessoa que tem problemas e ela já cuida a vida toda. Ela se dedica realmente, eu conheço mãe que se dedica ao filho desde o nascimento ou desde quando ele passou a ter aquela sequela, aquele problema. Então, é importantíssima a sua pontuação, porque existe uma diferença da curatela compartilhada e da tomada de decisão apoiada. A curatela compartilhada são nos casos realmente de divisão, vamos dizer assim, como o Elton colocou, dessa curatela. Mas a pessoa, ela é incapaz, naquela situação, ela não consegue expressar o que ela... viver e decidir pela própria vida nesses atos em si, negociais, patrimoniais. Já a tomada de decisão não, ela indica os apoiadores, ela compreende, ela só precisa desse apoio e é uma situação diversa. Sim, isso aí tem que ficar bem claro, né? Essa distinção. Curador, ele representa em alguns atos. Apoiador, ele auxilia, sim, dá informações, mas a decisão precisa ser da pessoa com deficiência, no caso, a pessoa apoiada. Isso. E aí, Rosa, aproveitando essa temática da gente estar falando de atos negociais, extensão da curatela, queria saber quais são os direitos, tá, que permanecem preservados, mesmo com a curatela. Então, Elton, essa lei que a gente mencionou aqui, que é a 13.146, que foi em 2015, que realmente é uma lei, que é um marco na história da pessoa com deficiência, né? Que mudou até a forma de nós
chamarmos a pessoa que era incapaz, né, e a própria... Antes era considerado uma doença, um CID em algumas situações, então houve realmente essa inclusão. E nós temos aí que, mesmo sobre a curatela, a pessoa com deficiência, ela pode manter esses direitos relacionados à sua intimidade, direitos pessoais. Então, mesmo a pessoa estando curatelada ali, ela pode se casar. Então, tem que ter assim, algumas questões relacionadas à escolha do regime de bens, né? Tem que ter alguns cuidados, mas ela pode constituir família, ela pode votar, ela pode ter filhos, ela pode estudar, trabalhar, decidir sobre sua vida reprodutiva, sua vida íntima, né? Que é o artigo 85 dessa lei, que a gente quer trazer todas as informações aqui, por isso que eu estou colando aqui nas minhas anotações, para que eu não perca nada, porque esse tema é muito importante. Então, a lei ela tem esse objetivo de proteger, de não substituir a pessoa curatelada, de não silenciar essa pessoa. Né? Isso. E aí a gente tem que deixar bem claro, né? Alguém pode estar nos assistindo dizendo assim, poxa, mas o meu filho, por exemplo, ele depende de mim para comer, como você até, para vestir, para banhar, e aí ele pode casar, pode chegar alguém e já ouvi casos de preocupação de mães, mas aí pode chegar alguém para querer dar o golpe, né, por conta do benefício ou da pensão que ele tem e enganá-lo e tal. Bom, aí vai ser analisado caso a caso. E, obviamente, na vida real, né, as coisas vão acontecer como elas são. Então, em algumas situações, por mais que a lei tenha esse viés protetivo de permitir que a pessoa com deficiência, mesmo curatelada, possa se casar, possa namorar, possa se reproduzir, possa ter filhos, possa se tatuar, possa fazer essas escolhas de ordem existenciais e íntimas da forma que ela entender melhor para ela, mas, obviamente, as limitações de cada um na realidade, né, na vida real, é que vão dizer. Então, a lei permite. Ótimo. Mas se a pessoa está acamada, não consegue levantar para nada, ela vive ali, não tem discernimento nenhum de coisa alguma, então, obviamente, por mais que a lei permita, ela não vai. Então, se alguém estiver nos assistindo, tiver com essa preocupação, acalme-se. Inclusive, em relação ao casamento, como você bem pontuou, a pessoa curatelada, para se casar, ela precisa passar, né, pelo crivo do judiciário. Algumas questões são bem peculiares, regime de bens, então, calme seu coração, que não é simplesmente assim, né? Ele não vai aparecer já com a noiva ou com o noivo na porta de casa. Né? Então... É importante, a gente tem uma premissa máxima no direito, né, que a pessoa ela pode fazer aquilo que a lei não proíbe, mas isso não significa que não tenha que se analisar caso a caso. Então, elas podem realizar esses atos de natureza existencial. Por quê? Porque, como a gente viu, a curatela ela não vai retirar a capacidade civil. A regra geral ela é capaz até que se prove ali o limite da capacidade, e cada caso a gente vê, como a gente em algumas entrevistas, a gente tem muitas dúvidas. Por isso aqui o juiz ele precisa se valer dessa equipe multidisciplinar, que é fundamental ali no processo de curatela, para dar esses laudos, para fazer essa avaliação, para informar o tipo de, o CID ali, no caso, se for um transtorno, né, mental, enfim, para que o juiz possa, de forma segura, ele dizer, olha, realmente essa pessoa precisa de uma curatela, ela precisa ter uma pessoa que a represente, que realize atos que na vida dela ela não pode fazer, não é isso, Elton? Ainda mais, tem até a questão da sentença, eu queria que você falasse um pouco das consequências realmente ali, o que acontece quando o juiz dá essa sentença de curatela. Isso, nessa sentença, inclusive, já sai determinado que seja comunicado, né, com os cartórios, com os registros de pessoas naturais, para quê? Para que se grave, para que se averbe nos assentos de nascimento, se ainda não casado for, ou de casamento, que aquela pessoa está sob o manto da curatela. E alguns curadores, e aí quando eles não fazem isso, mas quando o juízo tem conhecimento no processo de que essa pessoa que está sob a curatela dali em diante possui imóveis, é interessante, lá no caso a gente já faz essa comunicação,
acredito que nas outras comarcas também, já se comunica com o registro de imóveis, com o cartório de imóveis, para averbar nos imóveis de propriedade daquela pessoa que está sob a curatela, que ela é uma pessoa curatelada, por uma questão de segurança jurídica, para que essa pessoa que está representando ele não negocie o bem, até a gente sabe que não, para que isso aí precisa ficar claro, para que o curador aliene, venda, compre, faça alguma transação em nome do curatelado, primeiro ele precisa demonstrar que esse é benefício para o curatelado, ele precisa demonstrar para o juízo, né? Então ele precisa de autorização, então ele vai demonstrar que, olha, eu preciso vender esse bem, porque, por exemplo, ele vai precisar fazer uma cirurgia, então vai ser analisada a situação e, se for o caso, o bem vai ser vendido e o dinheiro tem que ser revertido e depois prestado contas para aquela cirurgia, no caso do nosso exemplo. Então, mas a gente sabe que na vida real, alguns curadores, né, desvirtuam, assinam bens, né, e a gente sabe que não existe muito, costumo dizer, contrato de gaveta. A pessoa vende aquele bem e nunca vai para o registro de imóveis. Por que essa segurança de estar averbado no registro de imóveis é interessante? Porque lá na frente, se essa situação for descoberta e for comunicada ao juízo, a pessoa que comprou não vai poder alegar boa-fé. Porque quando ela comprou, ela viu lá que estava registrado que aquele bem pertencia a uma pessoa curatelada. Sim. Então, precisaria da autorização do juízo. Então, isso sendo descoberto lá na frente, vai ser anulado e esse dinheiro vai voltar para o acervo patrimonial da pessoa sob curatela. Então, essas preocupações, essas cautelas são muito importantes. Sim. E aí é importante que a gente diga que tudo, Elton, no direito, essas alterações no estado civil, né, na própria condição da pessoa, elas têm realmente que sempre ser averbado ali na certidão de nascimento, de casamento, dos bens, do imóvel, é isso? Como o divórcio que o juízo determina a averbação na certidão de casamento, onde a pessoa vai sair do estado ali, né, de casada para divorciada. Tá? Sim. E aí a gente vai falar aqui um pouco, né, Elton, sobre a questão de como o judiciário vem aplicando esses institutos e o que a gente precisa avançar, né? E aí o que a gente observa hoje é que tem tido uma sensibilidade muito grande após o estatuto, realmente a forma que as entrevistas são realizadas, a forma que o processo é conduzido, a gente vê que houve uma mudança muito grande em relação ao estatuto. E como a gente viu, a curatela, ela tem ali, ela é aplicada excepcionalmente, de forma limitada, tendo revisões periódicas. Já a tomada de decisão apoiada, ela enfrenta um desconhecimento e uma resistência, por vezes, tanto de operadores de direito como das famílias, né? Então, a gente vê que é preciso avançar. O nosso intuito aqui no programa é sempre trazer reflexões, né, trazer informações relacionadas aos temas que envolvem aí a nossa área, que é direito de família, de sucessões. Então, essa questão da curatela, a gente viu o quanto que é importante no dia a dia, o quanto que famílias podem estar precisando e desconhecem essa questão, só descobrem quando elas vão ali precisar mesmo, né? Quando a procuração venceu e não pode mais ser renovada, quando elas vão no INSS buscar um benefício, não, tem que buscar, tem que procurar a curatela. Então, esse programa foi importantíssimo nesse sentido, de explicar o que é curatela, de explicar o que é decisão apoiada, em que situações são aplicadas e, finalmente, a gente precisa ter acesso a essa informação e formação dos profissionais envolvidos, cada vez mais essa capacitação. Excelente, Rosa, excelente. O programa foi bem elucidativo, bem explicativo. A gente tentou demonstrar aqui para os telespectadores do Família na Real o que é curatela, o que é tomada de decisão apoiada. Como você bem pontuou, o judiciário já avançou bastante, né, nessa perspectiva protetiva da curatela. A tomada de decisão apoiada ainda precisa ganhar mais visibilidade, os operadores do direito precisam começar a orientar, né, se capacitar melhor e orientar os seus clientes. Olha, isso aqui não é caso de curatela, vamos por aqui, é tomada de decisão apoiada. Mas, como você bem pontuou, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi um marco importantíssimo e trouxe, né, tirou essa carga de exclusão da pessoa com deficiência e trouxe a inclusão, a proteção e
é isso que precisa ser levado em consideração. Excelente. Então, nós estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a sua disponibilidade, meu colega, como sempre, foi excelente. E seja muito bem-vindo, sempre estaremos aqui batendo esse papo. É sempre uma satisfação. Então, nós também agradecemos a audiência e eu aproveito para deixar aqui uma reflexão. Neste programa, vimos que proteger não é anular. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o direito passou a enxergar a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e não como um objeto de tutela. A curatela ainda existe, mas é aplicada apenas quando indispensável. E, por outro lado, nós temos a tomada de decisão apoiada, que valoriza a autonomia e o protagonismo da pessoa com deficiência, com apoio de quem ela mesma escolhe. Falar disso é romper com estigmas, é reforçar que capacidade e dignidade não se medem pela limitação, mas pelo respeito à individualidade de cada um. Então lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.